E aí, minha queridita, tudo bem? Bom dia, buenos dias. Bom dia, cueca-cuela? Vamos falar sobre a Argentina. Elas gastam tudo do espanhol que sabe. Gastam pouco de portunhol. Olha que desafio para os argentinos, hein? Opa. Você tem um novo presidente, você renova as esperanças, mas o problema é o mesmo e a cada dia piorando. A Argentina segue na expectativa, né, para as propostas econômicas do governo de Javier Milei, que devem ser divulgadas amanhã. O novo presidente já anunciou um corte de gastos públicos de 5,5% do PIB. O que significa na prática? Nos conte tudo, por favor, Débora. Para chegar nesse total, ele só ainda não deu detalhes de quais serão todas as medidas tomadas. E era a expectativa muito grande que ele falasse isso, né? Nessa coletiva que houve mais cedo, a gente começou aqui essa edição do Live com a Luciana Tadeu, dizendo que, olha, ele não deu muitos detalhes, ficou para amanhã, inclusive, né, o ministro da Economia falar sobre todas essas medidas para poder atingir esse foco, esse objetivo do Milei, que disse ontem em discurso, que é cortar mais de 5% do PIB em gastos no serviço público, ou seja, no o gasto público, a máquina pública que ele quer enxugar. A priori, a primeira decisão dele para poder caminhar rumo a isso foi reduzir o número de ministérios. Essa foi a primeira atitude que ele tomou, reduzindo outros grandes ministérios a superministérios, ou seja, pastas que foram reduzidas ali às secretarias, para no final das contas reduzir um pouco mais cortes. Serão demitidas pessoas? Ainda há uma interrogação sobre isso, mas ele deixou muito claro no discurso dele ontem, bem duro, de que desemprego vai aumentar, de que a pobreza vai aumentar, infelizmente, porque as medidas precisam ser duras. Não há espaço para gradualismo. Foi essa palavra utilizada por Milei. Para se fazer qualquer mudança gradual, você precisa de financiamento. E a Argentina não tem dinheiro, como ele mesmo disse, aquela frase que ficou enfática, né? Não há dinheiro, não há plata. Porque, no final das contas, a gente sabe do problema econômico que a Argentina já vem há muito tempo. Então, a priori, ele quer cortar esses gastos, mas não dá detalhes de como fará isso. A questão do Banco Central, ele não tocou nesse assunto durante o discurso dele. E é importante lembrar que o ministro da Economia que assume, o Luiz Caputo, ele é meio cético quanto a essa questão de fechar o Banco Central. Inclusive, quem assumiu o Banco Central, que foi o Santiago Bauzilli, ele é sócio numa consultoria do próprio Luiz Caputo. Os dois são ex-Macri e, teoricamente, fazem parte daquela casta que o Milei já falava lá atrás, que era totalmente contra, ou seja, o próprio Luiz Caputo e o Santiago eram alvo e hoje estão fazendo parte ali, né, do governo, ou seja, aquela aliviada no tom de discurso que precisa ser feita para poder você conseguir transitar também e negociar com o Congresso. Mas o Milei falou tanto sobre o Banco Central, né? Vamos fechar tudo, fazer tudo isso. Só que é muito interessante isso, né, Débora? A vida real e o discurso. No discurso você sempre coloca um pouco mais calor na fala, até para atrair o voto de todo mundo, só que na vida real, muita gente eventualmente que votou nele, pensando nessa ideia, pode se decepcionar. Pode se decepcionar e tem outros pontos que a gente precisa observar. A questão dos preços, dos alimentos, de tudo por lá. Porque a gente sabe que no governo anterior já tinha sido feito congelamento de preços de alguns itens para controlar a inflação. E ele disse que agora não haverá controle de preço nenhum, ou seja, a gente pode ver também a inflação subir um pouco mais lá na Argentina pelos próximos meses. Ele que pediu um prazo ali de 18 meses para poder conseguir ter realmente um resultado nessas contas, colocar ordem nessas contas na Argentina. Ele também fala sobre privatização, mas não deu detalhes, ou seja, a grande expectativa era que só saísse mais detalhes sobre essas coisas, a privatização, a questão do controle de preços, que ele já falou que vai ser tudo livre, as pessoas vão poder, né, colocar o preço que quiser, ou seja, não haverá controle de nada e aí pode vir um impacto muito forte na inflação e, além de tudo isso, subsídios, porque na Argentina tem subsídio para energia, para água, para muita coisa, para ajudar aquela população pobre, que hoje já vai ali na casa dos 40%. Ele fala que vai retirar tudo isso porque precisa reduzir o custo, né, as contas do governo, mas como é que ele vai substituir isso? Ou seja, vem a pobreza, vai aumentar. É um problema gigantesco. Ele não detalhou ainda com muita clareza sobre quais são as medidas que ele vai tomar para chegar a uma redução de 5,5% do PIB nos gastos públicos. Pois é, quando a gente fala de Milei, até vamos replicar aqui no telão, por favor. Eu abri aqui o que está na nossa home no site da CNN Brasil para repercutir aqui com a Débora também. Está replicado o meu tablet? Ah, não, entrou uma outra coisa ali. Quer ver? Próximo assunto. É o próximo assunto, gente. Será que meu tablet deslogou? É possível, viu? Esse tablet tem vida própria, de vez em quando ele vai. Aí, maravilhoso. Amo muito, Thiago, nosso diretor de TV e nossa equipe. Ó, Lula aguarda iniciativa de Milei
para a conversa telefônica, tá? Ou seja, o presidente posicionando-se como estou à espera de uma iniciativa para essa conversa telefônica. Tem também a apuração ali do Leandro Magalhães dizendo: Milei faz hoje primeira reunião ministerial e mira corte de gastos, como a Débora está explicando para a gente. Tem também uma outra matéria, olha lá, Milei altera lei sobre nepotismo e nomeia irmã em cargo de confiança. E ali embaixo, Javier Milei recebe Jair Bolsonaro na Casa Rosada após tomar posse. Pegando em conta aqui, Débora, essa primeira notícia do Leandro Magalhães, de que ele faz hoje a primeira reunião ministerial mirando no corte de gastos, que é o que você já explicou, e ele já fez ali uma remodelação também nos ministérios, né? Querendo enxugar um pouquinho a quantidade de ministérios, que é um movimento que a gente viu na gestão Bolsonaro aqui no Brasil, de né? déjà vu, né? É, porque eu lembro dele ter secado, foi para 15, no fim da gestão já estava com 23, mas tentou dar uma enxugada, tudo na tentativa de diminuir os gastos. Agora, se em 4 anos é isso que nós veremos, né? É um outro cenário. Aí é o que precisa ser visto, porque é o que você falou logo mais atrás, né? A gente vê muito do discurso que é preciso ser feito em palanque e depois vir para a realidade você precisar mudar um pouco sobre isso. Inclusive, o Ministério da Saúde não ia entrar nessa lista de ministérios ali de Milei, ele voltou atrás e incluiu saúde. Pois é, não ia virar secretaria também. Mas aí ele resolve deixar como ministério a questão da saúde lá na Argentina. E, aliás, esse telefonema aí do Brasil com a Argentina é muito esperado, Elisa, porque a gente precisa pensar no impacto também das decisões da Argentina na economia dela como um todo, né? Como a América do Sul. Porque para o americano, para os investidores internacionais, é difícil você dizer assim, é só a Argentina. A Argentina é a América do Sul, a América do Sul envolve o Brasil. Então, toda e qualquer decisão, principalmente esse posicionamento mais duro que a Argentina tem em relação à China, pela subserviência que a gente sabe que o Milei tem aos Estados Unidos, isso pode acabar impactando e respingando de alguma forma no Brasil. Então, esse alinhamento entre Brasil e Argentina é muito importante. A gente lembra que a Argentina é o nosso terceiro maior cliente, inclusive. Na nossa balança comercial tem um peso muito importante em importações e exportações. Então, essa relação ela precisa ser o quanto antes estabelecida da melhor forma. E aí, vindo para a realidade, saindo um pouco daquele discurso de palanque. Pois é, tá aí Débora trazendo para a gente um retrato de Javier Milei, ele que já tem hoje, então, esse primeiro dia de trabalhos, né? Contou com a presença de diferentes autoridades na cerimônia de posse, incluindo Jair Bolsonaro, incluindo Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, que também esteve nessa cerimônia de posse de Javier Milei. Bora falar um pouquinho, dejar de hablar castelhano, tá bom? De comer a nossa media luna, aquelas cositas tão boas da Argentina, pra gente falar sobre o nosso Brasil. Aqui no Brasil, pessoal, mas, desculpa, a gente tem uma mecha aqui que ela tá muito louca, vamos ajeitar, pronto, né, Silvinho? Consertou agora, tá lasqueira, desculpa, gente, pronto, agora tá melhor. Aqui no Brasil, mais da metade das contas negativadas em agosto foi quitada ou renegociada em até 60 dias, segundo um levantamento da Serasa Experian. Esse dado tem alguma relação com o desenrola, Débora? Tem toda a relação, inclusive, do que foi pago, as dívidas que foram pagas agora nesse momento, ou seja, foram escolhidas contas de água, energia e gás, a gente vai acompanhar, você vai acompanhar aí na sua tela. Era aquele spoiler que estava aqui no nosso telão? Vamos voltar para o nosso telão para vocês entenderem. Olha só, água, energia e gás foi a maior taxa de pagamentos nesse mês agora de outubro. Esse levantamento são das contas que foram negativadas em agosto. Então, de mais de metade das contas que foram ali pagas, ela está ali referente à água, energia e gás. Por quê? Lembra da primeira fase ali, logo no início do desenrola, que dava né, a abertura para poder você fazer negociação dessas contas básicas? Então, o pessoal foi lá, já negociou e está aguardando agora as novas propostas. A gente deve ver mais para frente o novo levantamento do Serasa. Outras contas que foram negociadas, porque o desenrola por etapas, veio trazendo ali outras contas. Por exemplo, cartão de crédito, contas com varejistas. Ou seja, é o efeito realmente do que está sendo o programa, que primeiro abriu espaço para essas contas básicas. E aí agora a população aguarda, vou aguardar mais os descontinhos ali do programa. Programa que, aliás, a gente lembra, pode ser prorrogado, MP que já está sendo encaminhada para o Congresso, para que seja prorrogado por mais 3 meses. E aí dando a possibilidade de mais pessoas conseguirem fazer negociações. A gente lembra que é importante também buscar informação, a gente está aqui para tirar dúvidas, porque lembra daquela pesquisa que 17%, apenas uma minoria, estava tendo certeza sobre o que é o programa, tinham dúvidas sobre a elegibilidade. Será que minha conta ela pode ser negociada realmente pelo desenrola? Qualquer dúvida, gente, acesse a plataforma, entre em contato com o órgão lá, com a empresa que você tem alguma dívida e tenta negociar, porque muitas aderiram ao programa, pode ser
ser prorrogado por mais 3 meses, mesmo que não fosse prorrogado, ainda tem um tempo até final de dezembro, então dá tempo ainda para poder ver as outras contas, negociar tudo bonitinho. Maravilhosa, Débora Nascimento. Oliveira. Segunda-feira que ela fala... já trouxe a atriz aqui também junto. É que eu tenho uma lembrança de uma Débora Nascimento que na minha infância me marcou, mas não